Olá, boa tarde. Alunos de escolas públicas de cidades vizinhas a Brasília têm a oportunidade de aprender sobre o impacto do machismo na sociedade. No Distrito Federal, 17 milhões de mulheres acima de 16 anos afirmam ter sofrido agressão física, psicológica ou sexual no último ano. E atitudes machistas contribuem para o desenvolvimento do ciclo de violência. A discussão em torno do tema é um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos agora aos outros assuntos. O Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais realiza a segunda audiência pública sobre desastre da barragem de Mariana, em Minas Gerais. Suposta interferência na Polícia Federal. O plenário do Supremo deve retomar hoje julgamento do pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro, para prestar depoimento por escrito. A Polícia Federal aguarda apenas o depoimento do presidente Bolsonaro para concluir a investigação. E ainda a Associação dos Magistrados Brasileiros lança coletânea sobre o sistema penal. O Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, que é formado pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, promoveu na manhã de hoje a segunda audiência pública para discutir a busca de soluções para as consequências do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais. O evento é transmitido pelo canal do CNJ no YouTube e continua até o fim da tarde. A audiência começou com os relatos das vítimas da tragédia em Mariana. Elas destacaram que o rompimento da barragem do Fundão afetou de forma drástica a economia, a qualidade de vida e a saúde física e mental dos moradores. Nós perdemos 90% do nosso pesqueiro, tivemos uma perda total da nossa produção de 70% a 75%, onde nós estávamos trabalhando a troco de comida. O rompimento da barragem do Fundão no dia 5 de novembro de 2015 deixou 19 mortos e é considerado o maior desastre ambiental do Brasil. Ao todo foram despejados cerca de 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, contaminando a bacia hidrográfica do Rio Doce. A tragédia afetou 222 municípios nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, onde fica a Foz do Rio. Até o fim da tarde, ainda serão ouvidos especialistas, representantes dos governos federal e estadual e membros da Fundação Renova, atual responsável pelas atividades de reparação e compensação. Uma terceira audiência pública está prevista para o fim do ano. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje o julgamento do pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro, para prestar depoimento por escrito no inquérito que apura se ele tentou interferir politicamente no comando da Polícia Federal. O inquérito foi aberto a partir da denúncia do então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, em abril do ano passado. De acordo com o então ex-ministro, o presidente Bolsonaro demitiu o então diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Aleixo, porque ele se recusou a dar informações sobre investigações envolvendo os filhos e os amigos do presidente. O procurador-geral da República, Augusto Aras, recomendou que o depoimento do presidente fosse por escrito, mas o então relator, ministro Celso de Mello, rejeitou o pedido e a Advocacia-Geral da União recorreu em nome de Bolsonaro. No recurso, a AGU insiste na tese de que o Código de Processo Penal garante ao chefe de poder a opção de prestar depoimento por escrito. Argumenta ainda que a Constituição resguarda o direito de um investigado se manter em silêncio, bem como não ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. Antes de se aposentar, o ministro Celso de Mello votou para que o depoimento do presidente seja realizado presencialmente. Segundo o então relator, a prerrogativa para que o chefe de poder preste depoimento por escrito vale apenas quando ele estiver na condição de vítima ou testemunha, o que não se aplica no caso concreto. O presidente da República, que também é súdito das leis, como qualquer outro cidadão deste país, não dispõe, entendo eu, quando figurar como pessoa sob investigação criminal, de benefícios
derrogatórios do direito comum. O ex-ministro Sérgio Moro já foi ouvido no inquérito. A Polícia Federal aguarda apenas o depoimento do presidente Bolsonaro para concluir a investigação. Ao fim do processo, o relatório será encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que decidirá se há provas suficientes para apresentar denúncia e pedir abertura de processo contra o presidente. E terminou ainda há pouco o encontro virtual da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Na pauta, as necessidades atuais dessa parcela da população. O encontro virtual realizado pela Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, da OAB, que começou nesta terça-feira, contou com a participação dos membros do grupo e de renomados especialistas para a realização de uma série de palestras com o objetivo de abordar aspectos da lei do idoso, como a responsabilização pela norma, alienação parental e inclusão digital. A meta da comissão é conscientizar a população que todos merecem um envelhecimento saudável, com garantias de direitos. O evento, que durou 2 dias, pode ser acessado no YouTube da OAB. E você vai ver a seguir: discussão sobre machismo chega às escolas públicas do Distrito Federal. Vamos falar sobre a importância do tema no próximo bloco. Até já. Uma Constituição é a norma base do sistema jurídico nas sociedades democráticas. O objetivo de uma Constituição é limitar a atuação dos poderes para a garantia dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. A Constituição é a norma de hierarquia superior num sistema jurídico democrático e condiciona hierarquicamente as demais normas, seja no seu critério material, seja no seu critério formal. Uma associação de mulheres de Sobradinho 2, no Distrito Federal, leva às escolas públicas da rede pública aqui do DF uma discussão sobre o machismo. O projeto vai ao encontro da proposta do Conselho Nacional de Justiça, que prevê o uso da educação para implantar programas de prevenção à violência doméstica. A sala de aula é a mesma, mas o assunto é outro. A gente quer promover esse debate e essa reflexão sobre o assunto para a gente poder trabalhar na diminuição desses índices da violência doméstica e mudar a realidade. Os alunos do ensino médio desta escola em Sobradinho, no Distrito Federal, participam da palestra organizada pela Associação de Mulheres de Sobradinho 2 sobre o machismo, as formas de violência doméstica e como denunciar. A apresentação é para alunos a partir dos 13 anos de idade e tudo é transmitido numa linguagem própria para eles e com elaboração de cartilhas. Acreditamos que é o jovem, desde pequenininho, que nós vamos mudar essa realidade machista. Então, a escola é o caminho certo para que a gente comece a trabalhar, para que eles possam levar para dentro da casa deles e ter condições de ajudar a mãe ou irmã que está sofrendo esse tipo de violência. A violência doméstica aumentou durante a pandemia. 17 milhões de mulheres acima de 16 anos afirmam ter sofrido agressão física, psicológica ou sexual nos últimos 12 meses. No Distrito Federal, houve mais de 7.800 ocorrências de violência no primeiro semestre deste ano. O diretor da escola afirma que na pandemia aumentou também o número de atendimento pelas orientadoras da escola a casos de violência doméstica envolvendo os alunos. Segundo ele, o programa de valorização das mulheres e combate ao machismo é uma importante ferramenta para quebrar esse ciclo. A gente tem percebido um comportamento significativo no que se refere à conscientização, no que se refere ao esclarecimento, mais respeito, mais tolerância. As oficinas começaram em setembro e contam com teatro, música e palestras. O projeto Valorização das Mulheres e Combate ao Machismo nas Escolas Públicas do Distrito Federal deve encerrar em março do ano que vem, passando por 18 escolas de 3 regiões administrativas do Distrito Federal: Sobradinho, Fercal e Planaltina. Nesses locais, aumentou muito o número de violência durante a pandemia.
A previsão é que pelo menos 5.000 adolescentes aprendam a identificar e coibir o machismo e a violência contra mulheres. A iniciativa nas escolas públicas vai ao encontro de propostas do Judiciário. Uma portaria do Conselho Nacional de Justiça criou a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres e prevê a criação de programas de prevenção por meio da educação. A garotada que passou pelo projeto mostra que entendeu o recado. O lugar da mulher onde ela quiser, e isso é aliviante poder falar isso para todo mundo. E principalmente meninos, escutar isso desde agora com certeza vai fazer uma diferença enorme. Que a gente possa criar pessoas mais conscientes e que consigam pensar antes de fazer as coisas. Bom, e para falar sobre o impacto do machismo na sociedade, eu converso agora com a promotora de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte, Érica Canuto, que também é integrante da Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Ministério Público. Oi, Érica, boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde, Rafaela, prazer estar aqui com você. Prazer é nosso em falar sobre esse tema tão importante, né, para toda a sociedade. Bom, acompanhamos na matéria, eu acho que é um ponto de partida, né, fundamental para a gente quebrar esse ciclo de violência. A gente sempre diz que a violência contra a mulher é uma violência estrutural. Ela tem um lado individual, aquilo que você escolhe, que você escuta, que você é mais ou menos encaminhado para aquela situação, mas que você decide, é o lado individual do homem, ele escolhe praticar a violência. E existe a estrutura, né, que está na escola, está na família, está nas instituições. Essa violência estrutural, ela tende a se perpetuar, porque ela vai a um ciclo vicioso para que ela continue. Então, chegar na escola, discutir na escola sobre violência, sobre masculinidade, sobre machismo, significa um ponto fundamental para o enfrentamento à violência de gênero. Sem a informação, esse menino ou essa menina acaba levando na normalidade situações que ele vê, ele acaba reproduzindo sem querer porque acha que aquele ambiente é o correto. A história de mulher minha não trabalha, mulher tem que respeitar o homem que decide, você não é homem não. Então todos esses comandos, eles são colocados para as crianças desde pequenos. Então há um processo de socialização primária que leva a vida inteira, começa na infância, na escola, família, e ele leva a vida inteira. Então você vai sendo moldado, né? Não é um destino fatal, porque há escolhas, mas há um direcionamento, que é, na verdade, o hábitos, a cultura, o reforço dos colegas nos grupos. É assim mesmo, olha, não deixa ela mandar em você, fala alto, você tem que ser viril, tem que pegar meninas. Então, todos esses comandos, eles passam a vida inteira sendo introjetados na nossa cultura. Isso de forma, às vezes, não perceptível, porque são normalizados, são colocados como normais, naturais, e não tem nada de natural. Tudo é cultural, tudo pode ser refletido, tudo pode haver uma reflexão e pode ser mudado. A normalização desse comportamento agressivo, a reprodução desse ciclo de violência, isso inibe a mulher de procurar ajuda, de denunciar o agressor? Sim, desde o momento de dizer, foi só um tapa, foi só um empurrão, não vai estragar a vida dele, já passou, deixa isso para lá, sabe? Então, isso é normalizar, minimizar, tirar a responsabilidade, e estas questões, aliadas a outras, né, que é a afetividade, às vezes a dependência econômica, a dependência emocional, o medo que ele sofra alguma consequência, tudo isso faz com que a gente tenha um quadro de subnotificação. Mulheres que não procuram, mulheres que não denunciam e não pedem a medida protetiva. Essa subnotificação aumentou na pandemia? A subnotificação, ela tem uma característica que a gente nunca vai saber se ela vai aumentar ou se ela vai diminuir. A gente sabe que ela existe, porque existem mulheres, por exemplo, já houve uma pesquisa com o Ligue 180. Então, pessoas que ligavam para o 180, e quanto tempo ela tinha levado para fazer a primeira denúncia? Cerca de 9 anos. Nossa. Então, não temos como avaliar, né, em números se ela aumentou ou se ela diminuiu. O que a gente tem é que em alguns estados houve realmente uma diminuição da procura
por registro. E outros estados houve um aumento desses registros. Aí a gente teria que aprofundar, né? Se houve políticas públicas em cada estado que incentivaram, mesmo isoladas, essas mulheres a fazerem a denúncia por outros canais. Essa questão é um pouco complexa mesmo, né, Érica? Mas para a gente finalizar, como vem sendo o trabalho do Ministério Público, do Poder Judiciário e da sociedade também? Como esses atores envolvidos podem ajudar as mulheres? Então, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, a Delegacia da Mulher, o Centro de Referência, o CRAS, o CREAS, as polícias de maneira geral, né, a Patrulha Maria da Penha, tudo isso faz parte de uma rede, é o que a gente chama de rede de atendimento, rede de proteção à mulher. Então, o que eu quero dizer é que essa rede, ela tem, ela de maneira especializada, quer dizer que é só para isso, em alguns lugares, em outros existe uma rede que ela não é especializada, ela também atende essas questões, mas em nenhum lugar do país a mulher vítima de violência deixa de ser atendida. E por isso eu quero aproveitar para incentivar as mulheres a procurarem, a fazerem a denúncia, procure o Ministério Público, procure a delegacia e faça a sua denúncia, peça a medida de proteção. A medida protetiva é o coração da Lei Maria da Penha. É o que a Lei Maria da Penha tem de mais importante, é proteger a mulher, colocá-la em lugar seguro, garantir que ele não vai mais procurá-la, não vai persegui-la, não vai na porta dela, não vai na escola dela, na casa dela, e ela realmente vai ter uma vida sem violência, uma vida tranquila. Excelentes reflexões, Érica Canuto. Muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista. Boa tarde. Boa tarde, um abraço, Faila. Foi um prazer estar com você aqui. Prazer foi nosso. Até a próxima. Tchau, tchau, Érica. Nossa. E você vai ver a seguir Prêmio Justiça do Trabalho de Jornalismo. O TST anuncia os vencedores. Os detalhes você confere daqui a pouco. Eu volto já. A Carta de 1988, ela vem de um período tenebroso da história, no pós-ditadura civil-militar de 1964 a 1985, e quis se superar esse passado de atraso do ponto de vista do gozo dos direitos civis pelos cidadãos brasileiros. Portanto, a Carta de 1988 é uma carta que não apenas solidifica a democracia, mas conclama os brasileiros à prática cotidiana da nossa democracia constitucional. O Tribunal Superior do Trabalho realizou a cerimônia de premiação do Prêmio Justiça do Trabalho de Jornalismo. A edição 2021 faz parte das comemorações dos 80 anos da Justiça do Trabalho. A premiação ocorreu no Tribunal Superior do Trabalho, com transmissão ao vivo pelo canal do TST no YouTube. O tema desta edição foi Justiça do Trabalho, a importância e os avanços da justiça social. A presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi, ressaltou que o prêmio é também uma forma de homenagear e valorizar o trabalho da imprensa. Acho que nós valorizamos a imprensa e a imprensa nos valoriza, porque por meio da divulgação do que nós fazemos, do que o Poder Judiciário Trabalhista realiza, em termos de prestação judicional, de conciliação, de satisfação das execuções, todos os trabalhos desenvolvidos pela Justiça do Trabalho são divulgados e chegam ao conhecimento da população, do cidadão, por esse meio, né, das mídias, nas suas mais diversas, né, vertentes. Então, é uma reciprocidade, digamos. Segundo o presidente do Comitê Gestor das Ações em comemoração aos 80 anos da Justiça do Trabalho, ministro Ives Gandra, o evento foi uma ótima oportunidade de celebrar as 8 décadas da instituição. Nada melhor do que fazer com que a sociedade conheça esses 80 anos da Justiça do Trabalho através de jornalismo, de todas as formas em que nós temos, o impresso, o do web, o televisivo, de radiodifusão,
que os jornalistas se sintam incentivados a pesquisar, conhecer e difundir a história da nossa Justiça do Trabalho e como ela funciona hoje. Foram inscritos 96 trabalhos em 5 categorias: telejornalismo, radiojornalismo, webjornalismo, jornalismo impresso e mídias digitais. A comissão julgadora avaliou as produções com base em critérios de adequação ao tema, linguagem, estética, originalidade e utilidade social. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga, participou da comissão julgadora e destacou a qualidade dos concorrentes. Trabalhos diferenciados, muito ricos em informação e com uma abrangência bem ampla, de modo que nós podemos ter uma dificuldade maior para poder avaliar a todos. De fato, todos os trabalhos apresentados, que foram selecionados, eles tiveram uma qualidade de eficiência muito grande. O primeiro colocado de cada categoria recebeu prêmio de R$10 mil, além de troféu e certificados para todos os integrantes da equipe. Beatriz Arantes Olivon foi a vencedora na categoria Jornalismo Impresso. A reportagem abordou como os transtornos mentais afetam a vida de profissionais, sendo a principal causa de afastamento do trabalho. Na reportagem, a gente parte de alguns dados do sistema de saúde que indicam que na Justiça a principal causa de afastamento do trabalho são os transtornos mentais. Então isso tira um pouco aquela ideia que muita gente tem de que quem tem salários mais altos ou é concursado não está sujeito a isso não acontece. Muito pelo contrário, é um grande problema também no setor de justiça. E a ideia da matéria foi jogar um pouco de luz nesse assunto. O Prêmio Justiça do Trabalho de Jornalismo tem por finalidade estimular e valorizar a produção de trabalhos jornalísticos que promovam a reflexão e a conscientização sobre as relações de trabalho. Além disso, visa reconhecer a importância da imprensa na difusão de informações relevantes para a sociedade. A Associação dos Magistrados Brasileiros lançou no Superior Tribunal de Justiça uma coletânea sobre o sistema penal. Pacote anticrime, violência doméstica, crimes de gênero, combate à corrupção e sistema carcerário. Esses são só alguns dos temas tratados nos 31 artigos do livro Sistema Penal Contemporâneo, produzido pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. A obra foi pensada sobre 5 eixos temáticos e reúne prestigiados juristas. Entre os autores está o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, com o artigo Justiça Restaurativa, um importante instrumento para a solução consensual de conflitos. Uma justiça rápida, efetiva, produtiva e de qualidade. Temos que dar as mãos, um poder judiciário próximo do cidadão, uma justiça acreditada, uma justiça que nós queremos e uma justiça que responda aos questionamentos da sociedade. É isto que nós chamamos restaurar a justiça em favor do bem e da igualdade. A ideia é trazer reflexões de juristas e magistrados nacionais e internacionais sobre o que há de mais atual nas ciências criminais. Ao longo dos diversos artigos contidos na obra, os autores externalizam percepções críticas, problematizam e analisam de forma multidisciplinar os temas propostos. Ministros do STJ e demais autoridades estiveram presentes no evento de lançamento do livro. Entre elas, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Esse livro auxilia o judiciário brasileiro porque ele traz novas reflexões sobre um direito que foi escrito há muito tempo. Então isso gera uma atualização científica dos magistrados e aperfeiçoa a prestação de justiça. Alexandre de Moraes, também ministro do STF, contribuiu com a obra. No artigo, ele apresenta a integração na área da segurança pública como grande desafio constitucional. Se nós não aproximarmos institucionalmente cada vez mais o órgão investigador, a polícia, o Ministério Público, com a supervisão do Poder Judiciário, nós não vamos conseguir atingir o crime organizado naquilo que ele tem de mais importante, que é o financiamento, é o dinheiro, a sua própria organização.
O ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, e diretor do Centro de Pesquisas Judiciais da AMB, é um dos coordenadores científicos da obra, juntamente com a presidente da AMB, Renata Gil, da secretária-geral do CPJ, Patrícia Cerqueira, do diretor da Escola Judiciária Eleitoral de Mato Grosso do Sul, juiz Daniel Castro, e do ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, que escreveu o artigo A Progressão de Regimes para Crimes Hediondos após a Lei 13.964 de 2019. Eu escolhi falar sobre a Lei 13.964, a chamada Lei Anticrime, e para tratar de um tema que tenha causado muita controvérsia na doutrina e na jurisprudência, que é a incidência do percentual fixado para os crimes hediondos com reincidência para fins de progressão do regime de pena. A gente vê muitos outros atores do sistema de justiça produzindo material acadêmico, mas a gente não tem tantos magistrados com essa missão. Então a ideia inicial foi essa, nós escolhemos depois um tema que fosse o tema do momento, de acordo com todas as questões que têm sido discutidas no Supremo Tribunal Federal, no Parlamento Brasileiro, e aí chegamos aos temas penais contemporâneos. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Até amanhã.